Lá no último dia, e a gente vai sentindo assim, aquela vontade de vai acabar, mas não queria que acabasse. Essa é a sensação. Graças e paz a todos da igreja, aos irmãos que nos assistem aí pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer a liderança dessa igreja, a Igreja Batista Reformada em São Miguel do Gostoso, em Natal. A gente está tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre filiação, o que é se tornar filho, escolher ser filho. Eu me sinto com temor e tremor no coração para a gente poder apregoar aqui nessa terceira edição do Seminário Geração Ovelha. Vamos aprender um pouquinho mais hoje. Gostaria que você preparasse o seu coração, porque hoje nós vamos aprender bastante coisa. Já aprendeu muita coisa nos primeiros dias. Eu confesso com vocês que está sendo desafiador para mim, mas você vai sair daqui hoje cheio da glória e da unção do Senhor. Amém. No primeiro dia, nós aprendemos sobre relacionamento Deus e o homem. O ser humano precisa se relacionar. O nome do seminário é Escolha Ser Filho. Diga, escolha ser filho. Escolher ser filho é uma decisão. Diga assim, escolher ser filho. É uma decisão. É uma decisão. Então nós escolhemos ser filhos. E aí a gente precisa aprender como a gente precisa se comportar diante desta situação, né? Aqui eu tenho pais, mães e filhos, mas nem todo mundo aqui é pai e mãe. Mas uma coisa é certa, todos nós somos filhos. Eu queria que você dissesse: nem todo mundo é pai e mãe. Nem todo mundo é pai e mãe. Mas todos somos filhos. Então todos nós somos filhos. Então dentro de um lar, dentro de um ambiente, nós precisamos nos comportar. E aí a gente no primeiro dia começou a falar justamente sobre o relacionamento entre filho e o pai. No segundo dia nós aprendemos que esse relacionamento, ele também atinge a esfera biológica, né? Os nossos pais biológicos. E aí nós aprendemos, foi algo sobrenatural. Nós também estamos hoje aqui agora aprendendo, e vamos aprender sobre a família espiritual, que também é um ambiente entre filhos, irmãos, pais, e que as pessoas ainda não entendem. Eu gostaria muito que você entendesse isso, né? Porque isso é algo de muita responsabilidade. Uma das coisas que eu aprendi que me impede a entender a minha filiação é uma coisa chamada o quê? Orfandade. A orfandade me impede de eu entender isso. Obstrui o meu entendimento. Dificulta o meu entendimento. E aí eu queria que você prestasse bem. Por quê? Porque a orfandade é um câncer que corrói a alma, denigre a função e estabelece uma metástase em toda a nossa história, ao contrário da filiação. Então a orfandade é um câncer que corrói, que faz a gente ter um corpo disfuncional. Eu falei isso ontem. E é o contrário da filiação. Então a gente costuma dizer, né, que no Brasil todo mundo
filho de Deus, a gente entende muito bem o significado disso. Nós nascemos para ser filho de Deus. Todo ser humano nasceu para ser filho de Deus, mas nem todos ainda são filhos por herança, por direito. Então, mas o comportamento, né? Pai e filho, você precisa entender, você ainda não é pai, mas você já é filho. Então, a questão é se você, agora a grande questão é se você deseja ser igreja família. Hoje o nosso assunto será focado literalmente em igreja família. Diga, igreja família. Igreja família. Eu não vou voltar, porque a gente já está na reta final, né? Queria fazer a retrospectiva, porque é muita coisa para falar, então eu não conseguirei falar, posso até fazer alguns comentários breves. Então, todo mundo aqui tem pai, mãe, filho, mas nem todo mundo que é pai, ou que não é pai, que é filho. Mas o grande que hoje é, se todos que aqui estão, todos, de A a Z, todos aqui são igreja família, família e igreja. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Em especial, Igreja Batista Reformada, Igreja Presbiteriana, Igreja que de repente nós estamos aqui hoje sendo visto por vários irmãos também de outras denominações que gostariam de aprender sobre isso, porque o tema hoje é Igreja Família, Família e Igreja. Diga, Igreja Família, Família e Igreja. Igreja família, família e igreja. Não subdivida. Eu amo Deus primeiro, depois a minha família e depois a igreja. A primeira coisa é que Deus não divide glória e amor dele com ninguém. A hora que Deus entrar numa escala de 1 a 2, com disputa com pai, mãe, com filho, com irmão, não é Deus. Então já se descarta. A família biológica é uma família onde você se estende a sua família espiritual. O André, na minha casa, é o mesmo André da igreja. O mesmo prazer da minha casa é o mesmo prazer da minha igreja. É a família que eu pertenço. Amém? Amém. A igreja que você congrega é a igreja que você pertence. Eu me faço pertencer. É isso que eu quero ensinar para você hoje. Então, nós temos muitos casos de adoção na nossa família, na nossa igreja. E o interessante é que a família, quando ela vai adotar uma criança, ela realmente adota. Ela gera aquela criança no coração e ele e ela, né, não desprende de dinheiro, de tempo. Aí ela ama intensamente. E muitas das vezes, um caso de adoção não é bem sucedido. Por quê? Porque o filho não decide ser adotado, não decide ser filho. Então, o caso de adoção, quando a gente, né, a criança que está lá no local, quem escolhe não é a criança que escolhe. Quem escolhe são os pais que vão lá e se sentem familiarizados, simpatizados pelaquela criança. Amém? Amém. A mesma coisa é Deus conosco. O que Deus ele viu em mim? O que ele viu em você? O que ele olhou para você e disse assim: ele é bonito, ele é intelectual, ele é abastado, ele é paupérrimo. Não. Ele amou você incondicionalmente. Ele decidiu amar você. Ele decidiu adotar você. Nós falamos isso na nossa aula anterior sobre a adoção. Nós fomos adotados como filho. Amém, irmãos? Amém. Deus amou você e Ele resolveu lhe adotar. Somos Amém. filhos amados de Deus pela adoção. Ele Amém. olhou para o irmão A, ele olhou para a irmã A e falou assim: esse é meu filho. A partir de Amém. hoje eu quero adotá-lo. Amém?
E não há nada de errado quando nós olhamos para Deus como Pai ou a igreja como um todo. São os filhos e filhas que não decidem entender que a igreja é uma família. Então, por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque a gente não vai mais tratar a igreja como um ambiente igual a gente faz. Eu vou em um sítio, eu vou em um spa, eu vou em uma festa, eu vou em um ambiente de confraternização, eu vou num shopping. Igreja não é isso. Família e igreja também é uma ramificação, é uma extensão do propósito de Deus. Diga, igreja, família. Igreja, família. Eu não vou tratar igreja, eu vou tratar família, igreja, família. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou chamar esse ambiente aqui de igreja, eu vou chamá-lo de quê? Família e igreja. Família e igreja. Porque é diferente, igreja, família e igreja. Uma coisa está interligada à outra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então eu vou usar a palavra aqui do autor do livro, Escolha Ser Filho, onde é o tema do nosso estudo. Ele diz assim, olha, o pastor Fabiano diz assim, uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão não é pertinente, derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Então, o que acontece? Quando eu tenho em mim um grau de orfandade tem grau, né, irmãos? Orfandade também tem grau. Tem aquelas pessoas que não falam, tem aquelas pessoas que não querem se relacionar, tem aquelas pessoas que não querem ter contato, tem aquelas pessoas que decidem, não? Tem pessoas que não vão mais à igreja ou não querem estar mais na igreja. Por quê? Porque se machucaram, se feriram, foram humilhados, foram maltratados e eles não desejam estar neste ambiente. Porque se machucaram, se feriram. Igreja é o melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Amém. Igreja é o Amém. melhor lugar do mundo. Amém. Aí você, não, pastor, eu não consigo ver isso. É o grau da orfandade. Por quê? Porque a orfandade, ela leva a você e eu a termos uma visão distorcida. A orfandade te leva a ter uma visão distorcida. Amém? É justamente o que o autor do livro está dizendo. Uma percepção de um sentimento de não inclusão. Qual é a primeira coisa que os irmãos que vêm à igreja sentem? Sentimento de não pertencimento. Eu chego, sento, escuto, acabou, tchau, boa noite. Ou às vezes, paz do Senhor. Não querem ter nenhum relacionamento. Isso chama-se orfandade. É aquela pessoa que não tem o desejo, a vontade, o sentimento de não pertencimento. E isso é derivado da onde? Da mentalidade pessoal distorcida. Por quê? Porque entende igreja como qualquer outra coisa, mas não como uma família para pertencer. Por isso que as igrejas hoje estão inventando coisas. As igrejas hoje estão inventando coisas para atrair o povo. As igrejas hoje estão fazendo coisas para atrair o povo. Então, qual é a solução para a orfandade, pastor? Apóstolo? Qual é a solução? Pergunte para o seu irmão. Qual é a solução
para a orfandade. Fala assim para ele, olha, é a paternidade de Deus. É a paternidade de Deus, é a nossa escolha. Qual é o tema da nossa? Qual é o tema do nosso seminário? Escolha ser filho. Então, para que nós tenhamos a solução desta orfandade, eu decido viver a paternidade de Deus na minha vida. Eu escolho. Amém. Glória a Deus. Meu desejo é que você saia daqui hoje decidido. Decisão. Irmãos, mudar de vida é decisão. Amém. Você pode sair daqui hoje com a sua vida mudada, transformada, realinhada, reavivada. Amém. Decidido. Decidir mudar é decisão, irmãos. Não é opiniões. Eu aprendi na vida uma coisa muito interessante. Quando eu quero mudar, quando eu quero fazer algo, quando eu quero haver em mim uma transformação, eu procuro dois ambientes. O meu líder ou algum especialista naquela área sobre aquele assunto, para me ajudar sobre determinado. Eu não quero me guiar por opiniões. Amém. Então preste muita atenção nisso. Vamos continuar, irmãos? Então qual é a solução, apóstolo, para a gente combater a orfandade? Decidir viver a paternidade de Deus e escolher ser filho. Escolha ser filho hoje nessa noite. Decida ser filho hoje nessa noite. Amém. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Vou provar para você isso. Eu vou provar para você que a igreja é o melhor lugar do mundo. Eu vou provar para você na Bíblia. Efésios capítulo 5, verso número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Na parte B, diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Vou repetir para você entender, para dar glória. Seminário pode dar glória também, não pode? Não pode. Glória. Igreja é o melhor lugar do mundo. Por quê? Deus está atento a isso. Porque a Bíblia diz: Cristo amou a igreja. E Ele não só amou, Ele se entregou por ela. Amém. Glória a Deus. A si mesmo Ele se entregou. Querido, Deus amou a igreja de uma maneira tão grande que Ele morreu por ela e se entregou. Você consegue entender isso, sim ou não? Amém. Amém. Várias vezes Ele se intitulava. Na Bíblia você vai ver várias vezes Ele se intitulando como noivo. Isso é uma metáfora. Mas é uma metáfora que faz muito sentido várias vezes na igreja dita como a noiva. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. E quem é a noiva? A igreja. A igreja aqui no Oriente, Ocidente, tem diferença um lugar da outra. O casamento no Ocidente, o espetáculo, aquela brilhantina, aquela coisa criada por uma expectativa, é justamente como o noivo entra e logo em seguida aquela expectativa para a noiva entrar. Não é assim aqui no Ocidente? No Oriente não é assim. Sabiam disso? Lá no Oriente é diferente. Lá a noiva entra primeiro. A grande expectativa
é para a chegada do noivo. Glória a Deus. É assim, queridos. Há em nós uma grande expectativa no coração da noiva. Quem é a noiva? É você. Ele diz que nós somos a noiva. Amém. Ele é o noivo. Amém. O noivo virá buscar a noiva, porque é assim que acontece lá no Oriente. O noivo vem buscar a noiva. E quando ele chega e vem chegando, há uma grande festa. Há uma grande festa. É uma coisa sobrenatural, é algo lindo. Não tem palavras adjetivamente assim. É aquilo que marca, é aquilo que cria-se uma expectativa. Você consegue entender isso, sim ou não? Sim. Isso tem a ver alguma coisa conosco, com a igreja? Tem. O noivo, ele chega depois, ele vem buscar. Isso tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus? Amém. Sim. Então, amados, é o amor de Deus pela sua igreja. E aí você pode dizer, eu sou igreja. Você pode bater no peito e dizer, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou Você pode igreja. bater. Você está esperando alguém? Você está esperando alguém, irmão? Há em você uma expectativa. Amém. Você está esperando alguém vir buscar você? Glória a Deus. Há para você alguma promessa? É onde ele diz, olha, eu vou vir buscar você. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tantas coisas difíceis que talvez tenha sido, você possa decidir, talvez você esteja aqui nessa noite só pela graça. Deus, ele prometeu para você mesmo, ou você mesmo prometeu para você que você nunca mais pisaria em nenhuma igreja. Tem tantas coisas difíceis, amados, que talvez você tenha sido ferido por uma igreja. Talvez você esteja aqui nessa noite só pela graça, pois prometeu para você mesmo que nunca mais pisaria em uma igreja. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, este não é o sonho de Deus para você. Esse não é o sonho de Deus para você. Esse não é o sonho de Deus para a igreja dele. O sonho de Deus é que você venha pertencer a essa família espiritual. Glória a Deus. Amém. O que mais o inimigo quer e vai trabalhar é para que você não esteja aqui sentado. É para que você não esteja aí na sua igreja. É você que me assiste. O inimigo vai tentar de tudo para que você não esteja, que você não faça parte dessa família, igreja família. Eu quero lhe dizer, eu quero lhe animar hoje nessa noite, que Ele tem um sonho para você e para mim. Qual é o sonho de Deus? Pergunte para mim, qual é o sonho, apóstolo? Qual é o sonho, apóstolo? É que nós tenhamos no nosso coração o desejo de pertencer a algo que Ele mesmo instituiu. O desejo de Deus, queridos e queridas, amados do Senhor. Deus, ele não ia constituir algo. Deus não ia criar algo aleatoriamente. Deus não ia criar algo apenas em um ambiente de curtição. Igreja tem um propósito. Igreja tem um objetivo. Igreja tem a sua finalidade. Para que nós congreguemos, para que nós nos relacionemos. Esse é o propósito da igreja. Eu e você. O propósito de Deus é que nós possamos pertencer a algo que Ele instituiu e que eu vejo muita gente tentando destruir, tentando acabar, dizendo: a
precisa de igreja. A igreja sou eu mesmo. Sim, você é também um pedacinho dessa igreja. Com aquele irmão que está do seu lado, assim. Dá o braço, filho, assim. Dá o braço. Sabe? Isso. Isso é só para não deixar a gente ficar com sono. O que eu quero dizer para você que está aqui hoje nessa noite, dê um braço, ou dê a mão, como você achar melhor. Está vendo aqui, ó? Ela é um pedacinho, ela é outro pedacinho, a irmã é outro pedaço, o irmão é outro pedaço, essa irmã aqui está sem ninguém ali, mas ela já agarrou ali na irmã. Então cada um de nós vamos formar a igreja. A igreja que Cristo instituiu na terra foi essa igreja aqui. A Bíblia fala, ó, quão bom e suave é que os irmãos fiquem sem falar um com o outro. É bom e suave que ninguém congregue. A Bíblia diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam. O que é viver? Isso, é um dia, outro dia, viver. Isso é uma vida. A vida não é um momento, não é um minuto, não é 2 horas, como a gente vem aqui semanalmente, segunda, terça, quarta e quinta, o dia da sua programação, não. É uma vida. Diga, a igreja é uma vida. Diga, a igreja é uma vida. Igreja é uma vida. Igreja também é uma vida. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Já prestaram atenção no texto? Não, né? Mas o pastor chama assim mesmo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Posso continuar? Sim ou não? Amém. Então o sonho de Deus é que você, o seu irmão que está do seu lado, o seu vizinho que está à sua direita, o seu vizinho que está à sua esquerda aí, o seu irmão, é que nós possamos pertencer a algum lugar, ou estejamos congregando em algum lugar. Lugar este que o Senhor constituiu. Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é um lugar a pertencer. Grava isso hoje. Não vai mais cometer o erro. Igreja não é um lugar para a gente frequentar. Igreja é um lugar aonde a gente vai pertencer. Amém. Deus, e o interessante, Deus ele só fez 2 instituições aqui na terra. 2 coisas que Deus criou na terra: família e igreja. Família. Qual foram as instituições que Deus criou na terra? Família e igreja. Então, uma das coisas que a gente falou, né? Na outra aula que a gente teve, foi justamente o quê? Falamos da nossa família, da nossa filiação biológica, que foi algo que mexeu com todo mundo. Não, não? Quando a gente falou aqui da biologia, do pai e mãe, isso mexeu com a gente. Mexeu. Essa biologia aqui também, família, igreja, família, também tem que mexer. Por quê? Porque a gente está com o conceito errado. Então, quando nós fomos adotados como filho, quem foi adotado como filho? Amém. Nós recebemos um Espírito e fomos batizados em Cristo como filhos, amém, irmãos? Amém. Recebemos um batismo como filho, um selo de Deus, Glória. o Espírito Santo de Deus, a promessa de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então Deus ele prometeu em dar a nós o Espírito Santo, o penhor, a garantia de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. O noivo Glória a volta Deus. para buscar a sua igreja. O que ele faz? Deixa o Espírito Santo como garantia. Amém? Amém. Então, uma das coisas que a gente já falou na semana passada, vai ser que dia, né? Anteontem. É assim, a nossa cabeça voa, né? Mas se eles estiverem, se a nossa paternidade estiver bem resolvida, provavelmente nós vamos ter
se você não tiver a sua paternidade em Deus bem resolvida, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir sentir o abraço de Deus. Se você não estiver bem resolvido na sua paternidade, você vai ter dificuldade de entender isso que a gente está falando. E aí, ele vai nos dar condições para quê? Para que a graça de Deus ela se manifeste, para que a cura de Deus venha, para que o perdão de Deus venha, para que a misericórdia de Deus se manifeste. Amém, irmãos? Amém. Consegue entender sim ou não? Sim. Então, igreja é um lugar onde nós vamos receber tudo o que não recebemos. Então, tem muita gente que às vezes não tem. Quer ver um exemplo muito interessante? A igreja, ela tem o papel de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, aquele papel que na família biológica não se consegue fazer, a igreja, ela faz. Então, a igreja é um lugar onde nós podemos receber tudo isso. De repente, você não tem muito carinho lá na sua casa, na sua família biológica, mas a sua família espiritual, você recebe o calor, você recebe o carinho, você recebe o afeto. Então, aqui dentro você tem pai, aqui dentro você tem mãe, aqui dentro você tem irmão mais velho, aqui dentro você tem irmãos mais novos, aqui existem os irmãos caçulas, os irmãos birrentos, existem adolescentes, existem irmãos mais velhos, mais sábios. Eu vou falar mais velho, né? O cabelo branco significa alguma coisa, né? Como também pai e mãe espiritual. Amém? Amém. Aqui também tem isso. Você consegue olhar para o seu lado? Olha para o seu lado. Dá uma olhada assim nos 360 graus. Você consegue identificar aqui o irmão A, o irmão B, o irmão C? Você consegue criar neste ambiente, esse ambiente? Tem pessoas aqui que eu já não conheço. Aquela irmã ali, aquele irmão, eu não conheço. Como é que é o nome do senhor? Isaac. E eu filho do... Prazer, fala com você. E a senhora, qual é o seu nome? Irmã dela. É a irmã também do seu Isaac. Tem irmão, aquele irmão também de camisa branca que eu não conheço. Daniel. Sobrinho. Aquela irmã do outro lado. Minha mãe. É a sogra. Eita glória. Ainda tem a irmã que está lá atrás. Jesus Cristo. Glória. Então, irmãos, essa aí também, aquela ali é a Esther. É a Esther, né? Isso. Então veja, isso é o ambiente família. Então aqui nós temos irmãos, aqui nós temos pai espiritual, temos irmãos. Já viu aquele eu vou fazer uma comparação, mas não é de uma maneira ruim. Lembra daquela a família dos Smurfs? Já viu os Smurfs? Aquele papai Smurf, e aí cuida do tudo é Smurf, né? Tem o inteligente, tem o intelectual, tem o birrento, tem o que reclama pra caramba. Já viram aquilo? Então os Smurfs? A família dos... Então assim, a gente é assim. A igreja é isso, aqui a gente tem isso tudo. Eu sou aquele o mais feio. Eu sou aquele que mais... Né? Eu sou aquele que mais reclama. Eu sou aquele que mais dá trabalho para o pastor. Ele tem que ser aquele que dá mais trabalho para o pastor. Mas aqui tem pai e mãe espiritual para cuidar de você. Amém. Aqui tem pai e mãe para cuidar de você. Amém. Você que acha que não está sendo percebido. O seu pastor, a sua pastora, conhece cada um. Amém. Mas por que ela não cuida de mim? Porque você não deixa. Porque você não permite. A tua orfandade
é com um grau tão elevado que você não consegue entender. Porque você trata esse lugar como um ambiente de frequentar e não como um ambiente familiar. Mas isso muda hoje, nessa noite. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a igreja é um lugar onde nós recebemos tudo o que não recebemos em casa. Irmãos, tudo aquilo que você não recebe na sua casa biológica, aqui você recebe. Não é porque eu estou aqui nessa igreja, não. Mas eu namoro vocês o ano todo. Eu namoro vocês o ano todo. O grau de relacionamento que a pastora, o pastor dessa igreja tenta fazer nesse ambiente, de motivação, de estar junto, vamos orar junto, a situação, alguém que passou por uma dificuldade, vamos orar, olha, tem uma pessoa que está precisando, então a preocupação por todos, mas ela só vai saber, eles só vão saber se você chegar e falar. Ninguém pode invadir o espaço do outro, mas a sua orfandade não permite você falar o seu problema, porque se você falar o seu problema, você acha que vai estar expondo, não. O seu pai tem um remédio ideal para isso. Em nome de Jesus. Amém. O seu pai tem um tratamento certo para isso, porque Deus instituiu cada um deles para cuidar de vocês. Quem consegue entender isso, irmãos? Amém. Amém. Por isso a gente decidiu falar sobre escolher ser filho. Quando você escolhe ser filho, você escolhe pertencer a uma família. Você faz parte de uma família. Enquanto você for um frequentador, você vai ter esse sentimento. Então, enquanto a igreja ela não for uma família para você pertencer, a sua frequência nesse lugar será meramente uma relação de consumo. Vou repetir para você entender. Enquanto esse lugar, a igreja, não for uma família para você pertencer, a sua frequência aqui, ela será meramente relação de consumo. Você vai usufruir. Hoje tem lanche, hoje tem sopa, hoje tem comida, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Você usufrui e depois faz o quê? Vai? Eu te pergunto, essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que Ele instituiu igreja e família para que você, sendo igreja, escolhendo ser filho, precisa pertencer. Amém. Se você não pertence, você está com um grande grau de orfandade no teu coração, na tua vida. Mas Jesus amou você tão grande, tão Glória a grande, Deus. que morreu por você para que você possa ser adotado por Ele e ser ligado de novo a essa tão grande violência que é a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar? Então, mas se não é assim que a gente vive, né? Se você não faz parte da família e pertence a ela, ou seja, é assim que você vive na sua casa, ou acho que vive, né? Então, na nossa casa, como é que é na nossa casa? Na nossa casa, tudo se partilha. Então, provavelmente, muitos de vocês, né? Quem aqui hoje já jogou o lixo fora? Quem aqui já lavou a roupa? Quem aqui já lavou a louça? Quando a gente se faz pertencer, a gente se preocupa com aquele ambiente em fazer algo. E igreja não é diferente. Eu estava contando os minutos para estar aqui com vocês hoje. Eu estou contando os minutos para estar com vocês. E não querendo acabar, porque amanhã eu vou embora. Eu passei, eu aprendi a amar vocês. Aprendi mesmo. Eu aprendi a amar vocês de uma maneira muito legal. E como que a gente sabe isso? Quando a gente entende o outro, quando a gente respeita o outro dentro das suas limitações.
eu já conheço os pastores dessa igreja, eles não são pessoas evasivas. Eles não entram no mérito enquanto não forem solicitados. Mas eu já disse para ele, tem hora que tem que fazer o quê? Tem que ter pé na porta. Tem que chutar a porta e entrar. Passou comigo. Mas isso é caso esporádico. Você está no melhor lugar do mundo. Amém. Se eu perguntasse a você agora, qual é a sua grande paixão? Me faço essa pergunta hoje, nessa noite. Qual é a sua grande paixão? Que faz o seu coração acelerar? Talvez viagem, esporte, família, conhecimento, amizade, a natureza. Deixa eu dizer para você uma coisa. Sabe qual é a maior paixão de Cristo e o que faz o coração dele acelerar? A igreja. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a grande paixão de Cristo? Sabe o que faz o coração dele acelerar? É você. Glória a Deus. Amém. É você. Amém. Sou eu. Glória a Deus. Mas ele perde tempo comigo. Perde. Pior que perde. Enquanto você está dormindo, ele está pensando assim, o que eu vou fazer para mudar a história do outro? Deixa eu te dizer qual é a paixão de Cristo, a igreja. E eu quero dizer para você que nessa noite ela também seja parte de algo que esteja escondido no teu coração. O meu desejo é que esse amor, essa paixão também esteja dentro do teu coração, ainda que guardadinho lá, sabe? Mas hoje isso vai fazer assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. É igual o pastor Elias fala que aquele fogo que queima dentro do nosso coração, esse fogo não está queimando. É igual aquele carvão molhado. Já viu o carvão molhado que não pega fogo? Mas hoje o Espírito Santo Glória a Deus. está vindo aqui hoje nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse carvão molhado, pastor Elias, Em nome do ele Senhor. vai incendiar o carvão molhado. Em nome do Senhor Jesus. Porque o fogo do altar, ele não se apaga. Glória a Deus. Amém, glória a O Deus. fogo do Espírito, ele não apaga. Amém. As pessoas às vezes tentam até abafar. As pessoas às vezes tentam até abafar. Porque o ser humano é assim, o ser humano ele é cruel, ele é falho. Satanás é terrível, ele te faz sentir órfão, ele faz você sentir o pior, ele faz você sentir fraco, ele faz sentir um menor, você faz. É esse sentimento que você de repente pode estar sentindo hoje, nessa noite. Mas Deus ele é poderoso para mudar esse sentimento nessa noite. Aleluia. Amém. Deixa esse fogo queimar no teu coração. Atos capítulo 2, verso 46, ele diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Olha aqui também um outro exemplo da igreja. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Esse lugar será um lugar, um celeiro de vidas sendo restauradas. Amém. Glória a Deus. Esse lugar será um lugar onde vidas serão restabelecidas. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Todos que Jesus. colocarem o pé neste lugar vão sentir algo Amém. diferente. Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém, Jesus. Amém.
Mateus capítulo 6, versos número 9 diz, olha o que é muito interessante, olha o que é interessante, quando Jesus ele ensina sobre a oração, e a oração mais feita no mundo, a oração do Pai Nosso, mas às vezes não paramos para prestar atenção, e Jesus ensina da seguinte maneira, que é, Mateus 6, 9 é a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então aqui, definitivamente, Jesus, que não fazia a sua própria vontade, mas era a vontade de Deus, a vontade do Pai, e a vontade do Senhor traduzida no coração do Filho. Ou seja, o desejo de Deus é que o propósito dele esteja dentro do nosso coração. Quando a gente escolhe ser filho, Deus ele coloca no teu coração, ele inscreve no teu coração os desígnios dele. E qual é os desígnios dele? A oração nos ensina: Pai nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nos dai hoje o pão nosso, perdoa os nossos adversários. Está vendo como Deus ele imprime no nosso coração os propósitos de Deus? Partir o pão, perdoar o irmão, fazer a vontade de Deus. Esses são os desígnios de Deus. Evangelho não tem mistério, irmãos. Evangelho não tem mistério. Evangelho é amar a Deus sobre tudo e o próximo como você mesmo. É perdoar quem te fez mal. Alguém te fez mal? Alguém vem fazendo mal para você? Perdoa-os. Seja feita a vontade do Pai. O mundo quer acabar, o mundo quer destruir você. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém. E a gente às vezes quer fazer sempre as nossas vontades em tudo. E a gente está sempre batendo a cabeça. A gente está sempre com a cara na parede. Até a hora que a gente entende. Seja feita a vontade do Senhor. Então, querido, Jesus definitivamente nos ensina: seja feita a sua vontade, não a minha. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o resto deixa comigo. Amém. Perdoa aquele que está te perseguindo. Comece a viver em novidade. Amém, amado do Senhor? Amém. Efésios 3,10 diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e da potestade das regiões celestiais. Ou seja, a igreja. Irmãos, não espere nada lá de fora. Não espere nada lá. Aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é onde você pode mudar a sua história. A igreja é o lugar onde a gente muda os nossos hábitos, onde a gente muda os nossos conceitos, onde nós mudamos os nossos valores, onde nós damos sentido e razão para o nosso viver. É aqui que você aprende, não é lá fora. A família e a igreja são os lugares onde você pode ver Deus através da revelação. A carta aos Efésios diz: e isso para agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Irmãos, a igreja ela tem o papel de mostrar, de ensinar, de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Quando ele fala, ensina o filho o caminho que deve andar, é justamente o filho tendo a orientação e a direção do pai. Eu sei que aqui eu tenho homens adultos, pessoas sensatas, pessoas maduras, mas todos nós somos homens adultos, mas diante de Deus, todos nós somos filhos
Amém. O filho, ele é disciplinado, ele é orientado pelo pai. Amém. Amém? Amém. Então, você tem que ter essa sensibilidade. A igreja é a esperança do mundo. A igreja revela Jesus. Amém. Vou repetir para você guardar no coração. Igreja revela Jesus. Amém. Repete comigo. Igreja. Igreja Revela Jesus. revela Jesus. A igreja é a esperança do mundo. Irmãos, só quem pode salvar a humanidade, quem tem esse papel hoje na terra é a igreja. Amém. Amém. O mundo está indo de mal a pior. Se você parar para ouvir as notícias, você só vai ouvir desgraça. Só a igreja pode mudar a história dessa Em terra. nome de Jesus. Amém. A igreja revela Jesus. Quem é a igreja? Aleluia. Somos nós. Amém. A igreja não é você. Viram o pronome, o advérbio, o tempo? Ou o pronome, o provérbio? Não? A igreja não é você. A igreja somos Nós. A igreja do Novo Testamento não é você. A igreja do Novo Testamento, a que Cristo construiu na terra, Glória a Deus. somos nós. Amém. Eu e você. Não é você. A igreja somos nós. Amém. Nós vamos revelar Jesus. Amém. Nós vamos revelar. Mas esse nós é o lugar de pertencimento. É o lugar de direcionamento. Você não sai aleatório, você sai instruído, orientado, disciplinado, educado. Às vezes, amado, a gente fica tentando falar mal da igreja. Nós só não